que eu gosto muito de indicar e eu acho que é fantástico, ele cria um certo vínculo maior com as famílias, é o Personal Diet Baby, né? Então, ele é um serviço também cada vez mais sendo solicitado por nós, como profissionais, porque nós vamos à casa da paciente, né? Nós nos envolvemos com ela, seja tanto no período da gestação ou até pré-gestação, durante a gestação, de orientar essa gestante quanto à alimentação, quanto ao modo de preparo, né, das preparações que a gente incluiu no cardápio dela, e também depois para a fase da introdução alimentar. O que facilita, se nós vamos à casa da paciente, nós acabamos podendo utilizar, né, os equipamentos que ela tem nessa cozinha, os utensílios, os espaços, os ambientes, e fica mais fácil de ela visualizar a adesão a esse tratamento e até executar, né, aquelas funções, porque elas já aprenderam dentro daquele local. Né? Então, assim, quais que são as necessidades da estruturação de um serviço de Personal Diet Baby? Precisa fazer a estrutura do material de atendimento, né? Porque muitas vezes vocês precisam muitas vezes não, vocês precisam chegar no local com todas se vocês não tiverem um computador para levar, o notebook, precisam ter as fichas impressas, né? As fichas de avaliação, de demonstração, para orientar durante a consulta, né? Lâminas com imagens, de exemplos, né? de cardápios, de composições. Precisa determinar o valor para essas consultas, que sem dúvida é um valor mais elevado quando comparado ao serviço que você presta no seu consultório, porque você precisa considerar o tempo do deslocamento, né, que normalmente, se é um endereço mais próximo do consultório, não acaba sendo tão inconveniente, mas quando você precisa percorrer uma distância de 30, 40 minutos, tem combustível, então estruture bem, né, os custos para poder oferecer esse serviço para sua cliente. Determinar o seu público-alvo, né, quais são as pessoas que você quer atender, né, e também as estratégias de marketing para isso, né, como divulgar esse serviço novo, como colocar isso para suas pacientes verem como uma vantagem no atendimento. E depois esperar esse feedback, né, e também solicitar para que elas coloquem como depoimentos, mensagens, enviem fotos, né, dessa evolução do tratamento, que isso você vai poder muito utilizar, né, nas suas mídias, nas suas redes, para as pessoas despertarem interesse e também contratar esse serviço de você. Quanto a um cronograma, né, quando você vai fazer a primeira visita, você precisa apresentar um cronograma das atividades que vão ser desenvolvidas, né, com essa paciente, com essa família. Né? Então, independente se ela está na fase de gestação ou na fase de amamentação, você vai já definir junto com ela em quantos dias vocês vão ter nova consulta, ter um novo acompanhamento. Isso pode até ser um pouco flexível, porque você pode, dependendo da fase que a mãe está, ela pode precisar a cada 2 meses ou a cada 3 meses. Então, vocês definem essas visitas juntas já na primeira consulta. Quais que são as clientes que procuram um serviço de personal diet, né? Então, são em torno de 5 perfis que procuram. Mulheres que pretendem engravidar, né? Solicitam esse serviço para ter um cronograma, algumas vezes 3 meses. Nós orientamos que seja pelo menos 3 meses antes da intenção de engravidar, já melhorar o cardápio, já iniciar uma suplementação, né? Até para melhorar a fertilidade. Então, é um serviço que pode ser solicitado nessa fase. Durante a gestação, né, então a gente segue um cronograma, normalmente eu agendo as consultas em intervalos conforme as consultas dos obstetras. Assim, ela sempre está sendo acompanhada a cada 20 ou 30 dias por algum profissional da saúde que acompanha o aumento do peso, que orienta quanto à suplementação necessária, né, e também a partir do 7º mês de gestação, por volta das 32, 33 semanas de gestação, eu já inicio as orientações sobre o aleitamento materno, sempre baseado nas evidências atuais. Depois, quando elas estão no período de amamentação, elas também podem solicitar o seu serviço para você orientar quanto à manutenção do aleitamento materno, de como fazer uma boa hidratação, né, para que
essa produção do leite materno seja adequada, de como fazer uma alimentação que ajuste também, que não tenha problemas na produção do leite, mas que também auxilie ela a retornar ao seu peso antes de engravidar. Então, é um serviço solicitado também nessa fase. Mãe, bebê, a promoção do aleitamento materno, algumas vezes ela passa por alguma dificuldade, não é tão fácil o início da amamentação. Então, se você não se sente apta, né, a fazer esse manejo junto com a mãe, de ensinar a fazer a pega correta para a amamentação, eu indico de realmente você procurar um curso, né, para se aperfeiçoar nisso, porque é um serviço bastante solicitado. Elas se sentem muito seguras e nós, como nutricionistas, né, eu acho que é um papel muito, muito legal de desenvolver e poder ir na casa da paciente ou, às vezes, até mesmo na maternidade, ensinar a pega correta, de como posicionar esse bebê durante a amamentação. E se caso você não tenha esse conhecimento, tenha pelo menos uma lista de 2, né, ou 3 profissionais que saibam trabalhar, né, nessa orientação, ou bancos de leite da sua cidade, para orientar essas mães, né, a procurarem e solicitarem esse serviço. Porque o início da amamentação, ele realmente é algumas vezes um pouco conturbado, um pouco difícil, e precisa desse acompanhamento profissional. E um outro perfil de pacientes que também nos procuram são as crianças já, né, na fase de introdução alimentar, e que é um cronograma, né, para desenvolver esse cronograma de visitas, depende muito das necessidades. Então, assim, se for para um tratamento de alguma doença, de alguma patologia, ou alguma intolerância alimentar ou alergia alimentar mais severa, a gente precisa ter um acompanhamento mais próximo, com datas, né, menos espaçadas, porque precisa ver como foi a adesão daquele alimento, né, daqueles novos alimentos incluídos no cardápio, se as reações alérgicas diminuíram, se aquele intestino, né, que provável, né, é muito comum quando se tem alguma patologia, alguma alergia, o intestino não está bom, se melhorou, né, se teve uma evolução desse tratamento, porque quando se trata de crianças, né, um período muito longo de diarreias e de má absorção de nutrientes pode comprometer muito o estado nutricional. Então, aí, nesses casos, as visitas realmente devem ser com espaçamento mais curto, em torno de 10 até 20 dias no máximo. E, de novo, se caso, né, você não se sente apto a fazer esse acompanhamento, caso é de uma criança mais alérgica, um caso mais preocupante, procure orientar um profissional que faça esse acompanhamento. Dos diferenciais, né, do serviço de personal diet, sempre que você chegar na casa da paciente, você não pode julgar, né, você precisa ser muito sutil, porque você está entrando na casa de uma pessoa, então você precisa muito entrar como um profissional, observar, sim, mas não fazer julgamentos, né? A menos que ela solicite que você faça alguma observação um pouquinho mais invasiva nesse sentido. Ouvir muito, né? A gente precisa ouvir o que o paciente está relatando, ouvir as principais queixas, né? E compreender quais são as reais necessidades daquela família que solicitou o seu serviço, para daí sim, né, adequar e apoiar também as decisões que a família quer, né? Então, para ter uma evolução desse tratamento e para vocês realmente criarem um vínculo, né? Eu até falo que é uma parceria, né? O serviço de personal diet, a gente precisa ter uma postura realmente de não invadir o espaço, né, da família, além do que ela vem solicitando. Conhecer o paciente, além daquele prontuário, só da parte técnica, né? Então, quando você vai na casa do paciente, você consegue, de uma maneira sutil, se envolver um pouco mais com alguns outros assuntos. De novo, a liberdade que a família te dá para isso e acaba ajustando, né, com mais sutileza, né, e melhorando os hábitos alimentares como um todo.